Você sabe qual é o seu chamado? Se você não sabe, fica até o final para descobrir. E se você já sabe e quer entender um pouco mais sobre o chamado, também fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar sua vida. Mas antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal, envie esse vídeo para algum amigo que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre o chamado. Assim nós vamos aprender juntos. E para iniciar, nós temos o chamado específico e o chamado geral. O chamado geral é para todo cristão, então nós vamos iniciar com o chamado geral, que o chamado geral nada mais é do que ir por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, nada mais é do que você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Ser sal e luz por onde você for, não importa aonde você estiver, você é chamado para ser sal e luz, para você pregar o evangelho e para você fazer Jesus conhecido. Assim a gente apressa a volta dele. Então, como a Rô falou, existem coisas que o Senhor já determinou na palavra e você não precisa orar para Deus, por exemplo, perguntando se você deve orar por alguém ou evangelizar. Em Marcos 16 fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então esse é um chamado geral para a igreja do Senhor, o chamado de manifestar o reino de Deus aqui na terra. E agora sobre os chamados específicos, como a palavra diz em Efésios capítulo 4, 11 e 12, que diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que isso quer dizer? Que o próprio Deus tem designado para cada um de nós uma função específica dentro do corpo de Cristo. E isso não é para nos valorizarmos ou para engrandecer o nosso nome, mas é para edificar o próprio corpo de Cristo. E à medida que a gente vai entendendo esse chamado específico, a gente pode trazer edificação para o corpo de Cristo. E juntos nós realmente impactarmos a sociedade. Muitas pessoas pensam que elas precisam estar dentro da igreja em si para poder estar exercendo o chamado delas. Isso não é uma realidade, porque na verdade apenas cerca de 1% da população tem um chamado específico para atuar dentro da igreja, em tempo integral. Dentro do chamado específico do cristão, Loren Cunningham, o fundador da Jocum, ele dividiu a sociedade em 7 montes. Hoje nós conhecemos por 7 esferas, que são as áreas em que você pode estar atuando para poder influenciar e trazer o reino de Deus, que são elas: família, igreja, educação, governo, mídias, artes e entretenimentos e negócios. E agora que a gente abordou sobre as 7 esferas e também sobre o chamado, os dons em Efésios 4, como que você pode fazer para descobrir o seu chamado? O ponto principal para descobrir o seu chamado é a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Se você não tiver intimidade com Ele, relacionamento com Ele, você não vai saber, porque você vai estar terceirizando aquilo que é o principal. Então, quando a gente ama Deus, a gente busca Deus, a gente se relaciona com Ele, a tendência é que fique cada vez mais fácil a gente ouvir a voz dEle. A gente vai ali, vai ler a palavra, vai buscar nele, a gente vai estar em comunhão com os irmãos da igreja, a gente vai estar se relacionando dia após dia. Então, no seu devocional, Deus ele pode falar com você através de uma palavra, Ele pode falar com você através de uma visão, através de um sonho. Então, muitas vezes, Deus vai nos direcionar a algo através de um dom específico que Ele te deu. Então, a gente também, além dos chamados e os serviços que o Senhor nos dá, Ele nos capacita com dons, com talentos. E através dos dons, muitas vezes vai ser onde Deus vai falar com você. Por exemplo, comigo, específico, Deus fala muito comigo com visão. Então, se eu não tiver relacionamento com Deus, eu não buscar Ele dia após dia Ele no secreto, eu não vou ter uma visão, porque eu não vou dar espaço para Ele falar comigo. Então, à medida que você dá espaço para o Senhor falar com você, à medida que você o busca e você o conhece, Ele vai te direcionar, Ele vai direcionar os seus passos. Então, o relacionamento com Deus é um ponto-chave para você que quer descobrir o seu chamado. Então, eu acredito que você vai sair daqui desse vídeo pensando como eu posso desenvolver mais relacionamento com Deus. E o ponto principal: leitura da Bíblia, oração, jejum e comunidade, congregação. Você precisa estar em comunidade. Você precisa estar congregando em uma igreja. Porque muitas vezes a gente vai ouvir a Deus ali no secreto, né, no seu tempinho ali a sós com Ele, mas vai ter momentos que um irmão vai se levantar ali para orar por você, vai te dar uma palavra profética ou vai te dar uma palavra de conhecimento. Então isso é muito importante para que você desenvolva relacionamento com Deus
e você possa refleti-lo onde você estiver e você possa ouvir dele qual é o seu chamado. E assim como a Rô falou sobre a importância da gente ter intimidade e revelação de quem o Senhor é, a gente vê em Mateus 16:16, Jesus perguntando para os discípulos. E ao que Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo, Simão Pedro disse: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Então, a gente vê que Pedro, à medida que ele teve uma revelação de quem Cristo era, o Filho do Deus vivo, automaticamente o Senhor concedeu uma revelação de quem ele era e da identidade dele. Então é muito importante a gente ter esse lugar de intimidade. Mas também existem duas coisas muito importantes sobre o seu chamado. É o reconhecimento da comunidade que você serve. O que isso quer dizer? Que as pessoas ao seu redor muitas vezes vão perceber coisas em você que você nem imagina. Várias vezes eu e a Rô, a gente já recebeu feedback das pessoas falando: "Nossa, vocês têm um chamado pastoral, a gente vê esse cuidado na vida de vocês." E às vezes pra gente é algo natural, mas as pessoas ao nosso redor, elas conseguem perceber coisas em você que você talvez não perceba. Sim. Isso é um forte indicador do seu chamado. Sim. E outra coisa também é aquilo que queima no seu coração. Por exemplo, se o seu coração ele queima muito, se você sente muita revolta com a injustiça, talvez Deus ele esteja te chamando para essa área do governo, de poder trazer justiça na nação. Amém. E é muito isso mesmo. Às vezes o Senhor ele vai nos direcionar. E entender o tempo de cada coisa, né? Porque às vezes você tem uma palavra, uma direção para pastorear, mas não é o tempo. Então o Senhor vai te direcionar para agir de outra forma e você ser fiel ali no pouco, você ser direcionado ali no pouco, para que você possa desenvolver as suas capacidades, o coração, o caráter. Então é você não ser negligente com o tempo do Senhor, porque é que nem a nossa pastora trouxe recentemente. Se você pega um fruto que ele tá ali na árvore, mas ele ainda tá verde, se você corta ele vai ser desagradável, ele vai ser amargo, mas se você pega um fruto no tempo certo, ele vai ser doce, ele vai ser bom. Então a gente tem que discernir o tempo de cada coisa. Então às vezes Deus ele te deu uma direção evangelística que você vai pregar para nações, e se você não discernir o tempo, você pode pegar antes da hora. Que nem eu posso dar o exemplo, a gente fez uma viagem missionária para a Itália. Eu tenho uma veia muito evangelística. Então, se eu quisesse pegar antes da hora, talvez eu ia para a Itália e eu ia ficar frustrada porque não era o tempo do Senhor. Então, Deus ele vai ter um tempo certo para cada coisa. E se você quer pegar algo antes da hora, você pode gerar uma frustração no seu coração. E ele tem um tempo do preparo. Isso é algo que não deve gerar ansiedade no seu coração. Como Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal. Então, desfruta da sua vida com o Senhor, sabe? Tenha a sua intimidade com Deus, viva um dia de cada vez. E ao longo da jornada, ao longo do processo, enquanto você se relaciona com o Senhor, enquanto você serve aquilo que está no seu alcance, naturalmente o Senhor ele vai trazendo isso para você, vai te dando mais clareza. Amém. E muitas vezes, por exemplo, se você tem um chamado evangelista, se você pode já evangelizar no seu dia a dia, seja fiel no seu dia a dia. Você não precisa ir para as nações para ser fiel. Se você tem um chamado de pastorear, você não precisa ter o título de pastor para você cuidar de uma pessoa que está do seu lado e você sabe que precisa de ajuda. Se você tem um chamado de mestre, você não precisa estar ali dando uma aula para você desenvolver seu chamado de mestre. Você pode, através de um vídeo, que nem a gente está fazendo aqui, ensinando vocês, ou você pode ensinar ali alguém que você conhece, que é novo na fé. Seus parentes. Então você se desenvolver. Você tem um chamado profeta, você não precisa ter ali o título, sou o profeta, para você dar uma profecia. Você pode orar, buscar no Senhor, entregar ali sempre com cautela. Então você se desenvolver naquilo que você é chamado, mas sendo fiel no pouco, porque Deus ele não vai dar o muito se você não é fiel no pouco. Então seja fiel no pouco, que ele vai te dar o muito. Seja fiel, multiplique o que está nas suas mãos. Quais são os talentos que ele já tem te dado? Quais os talentos que você já tem na sua vida e você pode ser fiel hoje. E esse é um convite de Deus para você ser fiel no hoje. Amém. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. A gente vai orar por vocês, para que o Senhor possa trazer revelação e direção. Amém. Amém. Pai,
Eu oro por uma clareza e revelação no coração dessas pessoas que entraram nesse vídeo com dúvidas a respeito do seu chamado, daquilo que o Senhor preparou para elas. Eu oro para que o coração delas possa se acalmar no Senhor, que o Senhor retire toda a ansiedade e à medida que elas te conhecem, prosseguem te conhecer, o Senhor possa estar revelando os teus caminhos a essas pessoas, que o Senhor venha estar trazendo clareza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus, nós oramos por chamados sendo revelados. Amém. Pai, para que cada pessoa aqui saia com um encargo diferente do Senhor, uma direção do Senhor. À medida que a gente está orando aqui, que o Senhor venha direcionar e queimar o coração Amém. de quem estiver ouvindo, assistindo, para que possa ser direcionado pelo Senhor, de qual é o chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe e não esqueça de deixar o seu testemunho aqui embaixo. Se o Senhor falou com você, se o Senhor te direcionou, se você aprendeu algo, deixa aqui embaixo nos comentários que nós queremos te ouvir. E não se esquece de se inscrever no canal e enviar para algum amigo que precisa aprender sobre chamado ou um familiar. Deus te abençoe.